Começando com algumas ideias amplas, né, sinônimos do que é método. Método pode ser entendido como um conjunto de princípios, uma abordagem, técnicas, diretrizes, heurísticas, né, atalhos mentais, modelos, ou mesmo procedimentos. Para melhorar o entendimento, vamos ver algumas definições que eu retirei desses artigos científicos, né, e livros que tratam dessa definição do que é método. São boas fontes, né, onde nós podemos se sentir confortáveis em confiar naquele tipo de conhecimento que foi desenvolvido ao longo de muito tempo. E esses artigos trazem as seguintes definições. O método é um sistema estruturado de instruções ou ações para alcançar algum objetivo. Um conjunto de etapas necessárias para realizar uma tarefa. Proposições ou princípios de design com base na revisão e síntese de resultados de pesquisas anteriores. Forma de pensar e agir com base em um conjunto de premissas, que usam um portfólio de práticas para incentivar a criação. Podemos dizer, então, que método é um conjunto de princípios e pensamentos e ações que norteiam a ação humana para atingir um objetivo. E de onde vêm os métodos? Isso é muito importante. Compreender por que existem esses métodos, como é que eles foram criados. Isso é importante para eu saber seus pontos positivos, seus pontos negativos e saber utilizá-los no momento correto, da forma adequada. Uma das fontes dos métodos é a pesquisa acadêmica, né? Com relação aos métodos para os empreendedores, né, essas pesquisas acadêmicas, elas normalmente fazem estudos de casos reais para tentar categorizar, né, os sucessos, tentar identificar os fatores que levaram aquele empreendedor ao sucesso, identificar as heurísticas, né, os atalhos que aquele empreendedor usou, de modo a generalizar, né, para que qualquer empreendedor possa usar aquelas heurísticas, aqueles atalhos mentais, né, em situações de incerteza, porque o empreendedorismo ele trabalha muito em condições de incerteza. A armadilha aqui desses métodos, que são originários apenas de pesquisa acadêmica, é que a teoria sobre empreendedorismo é uma teoria que ainda está amadurecendo. O empreendedorismo é uma atividade extremamente complexa. Então, o mapeamento de todas as variáveis que impactam, né, o empreendedorismo é um desafio muito grande. Então, essa teoria ainda ela não é completamente madura. Uma outra fonte, né, de métodos prescritivos, métodos que procuram dar alguma orientação para os empreendedores, são métodos que foram derivados de empreendedores que, de alguma forma, eles procuraram resumir, né, as suas boas práticas, né, destilaram suas experiências pessoais, suas peculiaridades em conselhos, né, relativamente coerentes. Exemplo, né, de métodos que surgiram dos próprios empreendedores, né? O Startup Enxuta, Design Thinking, o próprio Business Plan, né, o planejamento de negócios. Normalmente, no desenvolvimento desses métodos que partem de um empreendedor, ele normalmente pode contar, sim, com a ajuda de um acadêmico, apenas para estruturar, né, a parte teórica daquele método. Mas aqui existe uma outra armadilha, né? A armadilha aqui é que esses métodos baseados em experiências próprias, eles são oriundos, eles são originários de um contexto muito específico, onde aquele empreendedor atuou, ou aquele conjunto de empreendedores atuou. Então, essa especificidade do contexto onde o método foi desenvolvido, ele faz com que o método muitas vezes não seja aplicável em outro contexto, ou seja, o método não é generalizável. A questão toda e a importância de entender de onde vêm esses métodos é para que o empreendedor ele não pegue um método qualquer e ache que está usando um método para resolver todos os seus problemas, uma espécie de panaceia para o empreendedorismo. Há que se ter cuidado. Então é importantíssimo entender essas duas grandes fontes dos métodos de empreendedorismo. Ou elas vêm de pesquisas acadêmicas, né, onde o acadêmico tenta mapear o mundo real, ou ela vem dos próprios empreendedores,
que pegam um entendimento particular do seu contexto e procuram passar aquilo para outras pessoas. E por que esses métodos são desenvolvidos? No caso da pesquisa acadêmica, porque o acadêmico ele procura realmente desenvolver o conhecimento científico. Já no caso dos métodos originários dos empreendedores, né, pode ser que o empreendedor queira realmente passar aquele conhecimento adiante, ele julga que aquele conhecimento é importante, queira passar, ou pode ser que ele esteja querendo vender um método específico. Podemos concluir alguns pontos sobre os métodos, né, destinados a auxiliar o empreendedor. Esses métodos normalmente são sérios, né? Os métodos que sobrevivem, né, ao teste da realidade, né, que são propostos, depois são utilizados, há uma série de feedbacks e aperfeiçoamento, esses métodos são sérios, não devem ser descartados a priori, né? Eu destaco, por exemplo, o próprio Business Planning, né, que é o planejamento de negócios, né, que foi concebido aí na década de 60, se fortaleceu na década de 70 e tem a sua utilidade, né? O Design Thinking, a Startup Enxuta, um método que nasceu na academia, o método da Effectuation, que é uma proposta para o desenvolvimento do empreendedorismo, né, e foi desenvolvido por uma pesquisadora chamada Sara Saraswat, né, e é muito elogiado porque esse método conseguiu incorporar uma série de fatores de outros métodos, tentando compensar aí algumas limitações. Então, esses métodos do empreendedorismo, eles têm sim uma seriedade, vale a pena conhecer. E quando eu falo de método sério, não, o que eu quero dizer aqui é que existem alguns métodos que nascem ali numa tentativa de serem vendidos, ou mesmo de algum tipo de falha em pesquisa, e esses métodos devem ser esquecidos. Eu lembrei agora, por exemplo, né, da questão de conceitos que são mais sólidos e estão sendo sempre atacados por conceitos novos, né? Por exemplo, o conceito do contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, foi um conceito que nasceu nas Forças Armadas Americanas e depois foi rapidamente absorvido pelo mundo dos negócios nos Estados Unidos. É um conceito que vem se sustentando aí desde a década, do começo da década de 90, né? E já tem vários artigos científicos tratando desse assunto. De repente você pesquisa na internet, em algum blog, em alguma fonte menos sólida e surgem outras ideias ali tentando combater conceitos antigos. No caso do VUCA, nós temos a ideia do BANI, né, que significa fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade, né? E esse conceito surgiu ali durante alguns meses, parecia que era uma coisa sensacional que ia substituir o VUCA, mas se mostrou muito volátil, né? Não veio para ficar. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Quando nós vamos utilizar um método, nós temos que procurar saber a origem do método, se ele é sólido e suas possibilidades e limitações para utilizá-lo corretamente. Um outro ponto que podemos concluir também sobre os métodos para empreendedorismo é que eles são úteis, né? Principalmente para organizar as ideias, orientar decisões e ações com base num sistema já testado, né? Aquela fórmula, vamos chamar assim, né, de forma bem abrangente, né, aquela metodologia, né, aquela sequência, aquelas orientações, né, o método ele já foi testado, então o empreendedor, principalmente se ele estiver iniciando, ele pode se auxiliar desse tipo de ferramenta. E por fim, importantíssimo, né, ter em mente quando se trata de métodos, é que eles são limitados, nenhum método resolve todos os problemas, né? Vimos que para cada origem, né, se tem uma origem acadêmica, se tem uma origem mais prática, ele tem deficiências específicas. Logo, vale a pena sim, né, conhecer esses métodos podem ser muito úteis, mas eu tenho que estar sempre consciente das suas limitações.